Shalom Adonai! Como é que estão todos os alunos aí da turma Pastoral 1? Espero que estejam gozando de momentos confortadores e estabilizadores na presença de Deus. Confortadores porque muitos estão em estado de angústia, tensão por esse momento da pandemia. E estabilizadores para que Deus esteja estabilizando suas vidas em todos os aspectos e sentidos. É tempo de prosseguir e aprender com todo esse tempo. Cada dia uma lição. Mas hoje temos uma aula, a aula 6, como está aí já apresentado no painel, nosso painel 2 de abertura. A aula 6, que tem por título A Igreja e os Impostos. Antes de entrar na aula, lembrando a vocês sobre o trabalho que nós vamos estar cobrando para vocês estar entregando esse trabalho, ele vai ser cobrado, né, lá no dia 6 a 13 de junho. Então é importante que vocês façam. Ele vai ter o trabalho que eu já passei, o anterior, quando ainda estávamos em aula, vai ter valor 50. Porque nós temos um outro trabalho que eu passei, que está lá na plataforma, tá? O textozinho para vocês lerem e aplicar a realidade da igreja de vocês, que também tem valor 50. Então esses dois trabalhos vão entregar nos dias 6 a 13 de junho. Entrega via plataforma ou via e-mail, isso eu estarei definindo quando estiver próximo a data da entrega do trabalho, ok? Mas empenho aí para nós termos bons resultados, que eu sei que terão. Meus prezados, quando tratamos sobre impostos, a igreja ter impostos, esse termo imposto, imposição, impostos, parece que soa que é algo imposto, que é algo que é uma imposição, que é algo contraditório, que não é cabível, não é admissível. Porém, temos que olhar com algumas percepções. Indo primeiramente para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver Jesus instruindo ali, como está no próprio livro, em Lucas 20, versículos 21 a 25, sobre o pagamento dos impostos, quando ele fala para Pedro pescar o peixe. Pedro pesca o peixe, então ele orienta: agora abra o peixe, tire a estáter e pague o tributo. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele quis Jesus ensinar com isso? Honra a Deus em primeiro lugar, mas não esqueça de cumprir os teus compromissos como cidadão. Independente da condição e posição que possui, és um cidadão. Então tens que cumprir com a lei imposta, vigente pelo país, pela sua Constituição Federal, que determina as leis que têm que ser seguidas e efetivadas no trâmite, no Estado, na Constituição Federativa, no Estado Federativo, na nação, no âmbito geral. Porém, a Igreja, ela é isenta da cobrança de tributos, de impostos, de, vamos dizer assim, encargos, não é? Que gerem valores. Ela é isenta, porque ela é uma instituição sem fins lucrativos e é uma instituição filantrópica, com compromisso de filantropia, de auxílio, de caridade, compartilhar um benefício social que traz um resultado para a sociedade
no âmbito até da justiça. Por quê? Porque vai conduzir os cidadãos a um caráter, a uma personalidade, a um caráter, a um comportamento, a uma vida reta, justa, que vai conceder ao Estado pessoas melhores, pessoas mais aperfeiçoadas e dimensionadas para um convívio social que seja pertinente a uma vida justa, correta, que está debaixo da lei e está de acordo com os padrões estabelecidos para o convívio social. Então a igreja está prestando esse contributo, por isso ela também ela tem essa ação filantrópica. Agora, a orientação bíblica, como está aqui, não é para seguir a lei. Então, dentro disso aí, até o autor coloca, a igreja goza de imunidade tributária, goza, em relação ao seu patrimônio, não é? Em relação aos encargos que geram sobre o patrimônio. Tá? E isso dispensa o requerimento a qualquer autoridade, porque as autoridades, porque as instituições e os segmentos governamentais responsáveis por a cobrança desses impostos e encargos sabem disso. Mas isto tem que ser observado algumas questões que aqui está. Primeiro é compreender a dimensão. Tá? Compreender a dimensão. E daí coloca aqui, a imunidade constitucional da igreja diz respeito tão somente ao pagamento de impostos. Essa imunidade não libera a igreja a atender a outras obrigações, como, por exemplo, a constituição de um CNPJ, que tem que ter, é uma instituição física, é uma instituição jurídica e é uma instituição que ela é, no caso, efetivada, está ali presente, faz parte do contexto social, é uma instituição de fins jurídicos, porque ela tem um registro, ela tem um estatuto, ela tem um documento que comprova as suas atividades, é registrada em cartório, é reconhecida esta firma. Então, automaticamente, precisa ter o CNPJ para esse, vamos dizer assim, trâmite e desenvolvimento de atividades paralelas que ela vai desenvolver dentro do seu relacionamento social e das incumbências e atividades que ela tem. Ela, em vários momentos, precisará de um CNPJ, e esse CNPJ, justamente que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ela precisa ter para ela estar, que é o número que o número que é a tarja, o número que vai comprovar que ela está cadastrada, que ela é realmente uma realidade dentro da Constituição Nacional e ela está cadastrada como uma pessoa jurídica no Cadastro Nacional, que ela existe. É uma identidade, é a sua identificação jurídica. Você não tem identidade? Nós não temos nossa identidade? A igreja, com o CNPJ, está tendo a sua identidade jurídica perante a Constituição Nacional. Agora também precisamos compreender e ampliar as nossas ideias, que além disso, se ela tem pessoas trabalhando, precisa pagar o INSS? Precisa pagar o INSS. Se ela tem, no caso, pessoas que estão cumprindo uma atividade trabalhista registradas nos trâmites da CLT, o Conselho Legal do Trabalhador, ou das leis trabalhistas, Conselho das Leis Trabalhistas, né? Então, automaticamente,
tem que ter ali o recolhimento da taxa de INSS para o fundo de garantia, todos aqueles trâmites. Por quê? Porque ela não deixa de ser uma provedora que está mantendo pessoas já no contexto empregatício e aí tem que cumprir com todas as leis estabelecidas no âmbito da CLT, do Código de Lei Trabalhista. Tá? Aí isso não exime ela, a isenção não exime ela de cumprir essa atribuição ou essas atribuições e prerrogativas. Também precisamos pensar que, além disto, temos, além desses impostos, desses encargos, a entrega da declaração, tem que ter a entrega da declaração de ajuste anual, tá? Também a entrega da declaração contábil anual, e para até como está efetivando o imposto de renda, está efetivando o pagamento de INSS e fundo de garantia, então automaticamente tem que prestar contas ao Estado e às secretarias competentes que recebem essa declaração, esse relatório da sua renda, do relatório vingente de entradas, saídas, de todo o trâmite financeiro que essa igreja está tendo, não é? Além disto, também o imposto é algo que, como está até colocado aqui, ó, para que o imposto seja cobrado, há também necessidade de ocorrência do fato gerador, como explica ali o autor, o que está dizendo, ó, pode ser definido como uma situação abstrata prevista em lei, um fato econômico de relevância jurídica, a qual, uma vez ocorrido em concreto, dá origem ao nascimento e à obrigação tributária. A concretização do fato gerador pode nascer uma obrigação principal, que é sempre de natureza pecuniária, e isso é pagar um tributo. Então, claro, tem que pagar um tributo, tem que pagar uma obrigatoriedade. Por quê? Porque ela está tendo pessoas registradas, está gerando um serviço em carteira assinada, documentado, e aí ela tem que prestar conta de todo o seu processo econômico de entrada, saídas, de todo esse trâmite, e mediante isso aí é estabelecido o valor que ela tem que pagar, e aí as taxas como o IPR, tá? Como também o INSS, certo? Que são justamente os impostos pertinentes a esse aspecto empregatício. Agora, os impostos federais, como o IRPF, que é o Imposto de Renda Retido na Fonte, o INSS, tá? É pago na questão quando, como já expliquei, tendo empregados, tendo pessoas que estão lotadas ali na igreja, cumprindo uma atividade empregatícia, ou seja, remunerada e reconhecida, com carteira assinada e tudo. Tá? Impostos estaduais, como a questão do IPVA, se tiver um carro que pertence à igreja, tem que pagar. Tá? Independente de ser isenta a igreja. Ele é um patrimônio da igreja, ele é um bem móvel da igreja, mas o IPVA ele não é isento de ser pago. Também o imposto sobre circulação de mercadoria incide também no transporte estadual e nacional de telefonia, IPVA, imposto sobre a propriedade de veículos automotores e imposto sobre a transmissão, causa, amortiz e doação. Tá? Então, isso são impostos estaduais que a igreja precisa estar ok, está cumprindo o seu papel e pagando, para que esteja em pleno funcionamento legal esses impostos pagos, para que o carro possa ser utilizado, outro bem imóvel
que precisa de um imposto, como o caso do IPTU, como o caso que é um imposto municipal, como o caso do ICMS, que é Imposto de Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, não é? Que, no caso, a igreja tenha alguma mercadoria, como no caso periódicos ou outras questões que ela circula e ela distribui, aí tem que pagar o imposto. Outra questão também, o IPTU, o que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, tá? A igreja pode requerer a isenção do IPTU? Pode requerer, mas para isso tem que cumprir alguns requisitos, cumprir alguns trâmites, fazer requerimento junto à prefeitura, junto ao prefeito municipal, que é a autoridade maior do município. Tá? Depois, e aí, claro, quando você faz o requerimento, você tem que ter toda a sua documentação, estatuto, fotocopiado e autenticado, os requerentes com todos os seus documentos, que é os membros da diretoria, com todos os seus documentos fotocopiados e autenticados. Tá? O relator e o expedidor que está requerendo automaticamente, como membro da diretoria, essa documentação toda ok. E os COCRIs, ou seja, a planta, né, do imóvel, que chama-se os croquis ou planta baixa da situação do imóvel, apresentado. Tá? O comprovante de endereço, a água, a energia, o telefone, apresentado. Que é todo esse processo burocrático que tem que se cumprir. Aí a pessoa pensa, mas a igreja ela não tem que cumprir, e aí não tem que ter essa questão burocrática. Tem que ter ainda mais. Temos que cumprir com maior efetividade ainda. Por quê? Porque temos que ser padrão e exemplo em tudo. Então, a aula de hoje, eu concluindo essa aula, é para dizer claramente: somos igreja, somos. Somos isentos de imposto, somos. Porém, tem outros impostos e encargos que temos que olhar com atenção, como já foi citado e está aí no livro, e cumprir conforme a lei exige. Para quê? Ou por quê? Porque somos uma instituição que tem seus direitos, mas tem seus deveres junto ao Estado, junto ao município, e precisa cumpri-los para que esteja legalmente em condições de estar atuando dentro das suas atividades. Que Deus em Cristo os abençoe. Obrigado. Participem sempre das aulas. Dê o seu joinha e até a próxima vez.